Pessoal, boa noite, tudo bem? É, vou ser bem breve, eu vou trazer uma reflexão de umas coisas que têm estado na minha cabeça nas últimas semanas. E hoje, com a manifestação da Quimera, falando sobre passado, presente e futuro, veio isso de novo na minha cabeça, então eu vou compartilhar com vocês. Tudo que a gente escuta, assiste, lê, conversa, se tornam reflexões, né, que a gente absorve para a nossa vida e começa aos poucos ir melhorando. E eu vi um filme e 2 séries, né, recentemente, que me fez refletir sobre a questão do passado, presente e futuro. Né, antigamente, no passado, é considerado hoje abominável, né? Mas que lá era tão comum e tão normal, pessoas cerradas ao meio, essas paradas horríveis assim, queimando pessoas, falando de bruxa. Essas coisas eram bem pesadas e hoje são abominadas, né? E não era tão pensado nisso naquela época, né? Com certeza tinham alguns que abominavam isso, mas a grande maioria via isso como normal. Até na época de Akhenaton, né, que a pessoa queria que fosse por guerra, né? Mas tinham algumas exceções, né? Sem generalizar sempre, mas eram coisas bem pesadas. E me fez pensar, o que hoje que a gente faz hoje, que daqui a algumas décadas ou alguns séculos vão ser consideradas abomináveis, né? Tem coisas que a gente faz hoje que vão ser consideradas abomináveis. A gente pode até pensar que não são coisas tão pesadas como, né, acontecia antigamente, mas aos nossos olhos físicos, né, e nossos olhos espirituais, né? O que será que a gente faz hoje que futuramente vai ser considerado uma coisa muito, muito terrível, né? Então, eu vou dar alguns exemplos do que eu assisti para conseguir passar um pouco dessa reflexão para vocês. Tem uma série, são todas sobre duas sobre viagem no tempo e uma sobre o que vai acontecer no futuro. A primeira série, que é sobre viagem no tempo, é uma mulher que encosta numa pedra e ela vai pro passado. Já era no passado, mas ela vai mais pro passado ainda. E vai e vem, né, assim, muitas coisas acontecendo, eu assistindo, né, absorvendo algumas coisas, mas teve uma coisa que ela falou que me pesou muito, né, sobre a gente pensar as nossas atitudes para o futuro. Ela falou que ela tinha uma marca no braço que era de vacina, né, e aquela marca ela falou pro namorado dela lá assim, eu posso entrar numa sala cheia de pessoas com varíola e não vou me contaminar, né? Aí aquilo para ele soou como impossível, né? Porque muitos morriam de varíola naquela época facilmente. Aí me fez pensar como a gente tem que ser para não se contaminar, né, com as coisas. Então, aonde a gente entra, o que a gente faz, o que a gente vivencia, como não se contaminar com aquelas coisas ruins. Fazendo analogia com a questão da doença. A outra foi um filme que lançou recentemente nesses streamings. Eu não vou ficar citando o nome, mas só para a gente ter uma noção. Fala sobre uma droga que ele toma e algumas pessoas têm esse lapso do passado, né? E fala sobre a glândula pineal, que os jovens que não têm a glândula pineal tão calcificada têm a possibilidade de realmente viajar para o passado. E, né, no decorrer, tem várias outras coisas, né, nessa série, mas no decorrer dela, o rapaz que tem um câncer na pineal, que não calcificou e criou um tumor em volta da pineal dele, ele tem, mesmo como adulto, tem essa capacidade de voltar para o passado. E ele faz experimentos, ele grava, ele indo, voltando várias vezes e chega à conclusão de que o passado é muito ruim, né? Porque ele é negro, tem uma hora que ele volta para os Estados Unidos e não ficou olhando para ele, né? Tem aquela questão do racismo.
ele volta para uma questão, para uma situação pré-histórica, onde é muito questão de sobrevivência. Então ele vê que naquela época o presente era muito bom, né? E me fez questionar, né? Hoje a gente acha que a gente vive uma vida muito boa. E no futuro, né? A gente vai olhar para o passado e pensar assim, nossa, aquela vida era muito difícil, né? Hoje é bom. E agora, trazendo a questão do futuro, tem uma outra série que acontece, tem um vírus na humanidade, muitos pegam, começam as pessoas morrerem, e surge uma nova raça de híbridos, seres humanos e híbridos. Param de nascer humanos, começam a nascer crianças que são híbridas com animais. Então, meio criança, meio passarinho, vários outros animais. E os seres humanos que sobreviveram, que são chamados de os últimos homens, começam a caçar essas crianças para retirar um fluido que tem dentro do cérebro, tal, para conseguir fazer uma cura para aquele vírus para os humanos que sobreviveram. E essa questão da caça para as próximas gerações de seres diferenciados me fez refletir sobre tudo isso que é falado aqui, né? Sobre essas questões das perseguições, né? Dos próprios extraterrestres, que a gente sabe que não se manifestaram aqui, porque senão ia virar um caos, né? E me fez pensar justamente sobre isso, sobre como a gente reagiria a tanta diversidade e diferença que pode vir no futuro. E tudo isso me trouxe também uma reflexão de como eu pensava como jovem, como adolescente, como eu penso agora como jovem, e como eu vou pensar como mais adulto, né? Então, eu queria deixar essa reflexão para a gente fazer sobre passado, presente e futuro, que no fim das contas eu cheguei na conclusão de que a gente tem que ser agora o que a gente quer para o nosso futuro. Então, por isso que é tão exigido da gente evoluir, estudar, ter compreensão, né? Reconhecer nossos erros e melhorando. Por esse momento da transição planetária ser muito, muito importante. É o que a gente vai fazer agora que vai definir o nosso futuro, né? Então, aquela máxima de eu não vou estar aqui quando isso acontecer, né? A gente já sabe que não é bem assim, né? A gente com certeza vai voltar e pode pegar reflexos do que a gente mesmo fez aqui. Então, tendo em mente que tudo está interligado, o passado, o presente e o futuro, e o presente é tão importante, essa é a reflexão que eu queria deixar, para a gente ser agora o futuro que a gente quer para as próximas gerações. Valeu!